Bom pessoal, bom dia, tudo bom? Eu vou tentar fazer algo bem simples e rápido para explicar if, else alinhado e encadeado, tá? Então eu vou criar um novo projeto, Code Console Application, linguagem C. Aqui eu vou colocar assim, ó, if, else alinhado, para saber que é um projeto de if, else alinhado. Quando se der esse tipo de mensagem falando assim, ó, sobre overwriting, significa que eu já tenho um projeto com esse nome. Então eu vou colocar 2 aqui, ó, só para ficar diferente, porque eu já tenho um projeto com aquele nome. Então eu coloquei aqui next, finish. Abri aqui o meu projeto. Bom, como é que funciona o if, else alinhado? A ideia do alinhamento, tá? Vou até colocar aqui, ó, é o seguinte: é quando eu tenho um if e dentro de uma das condições, pode ser dentro da condição if verdadeira, né? Porque aqui é a execução da verdade, porque se a condição que eu defini aqui for verdadeira, se essa condição aqui for verdade, ele vai executar esse primeiro bloquinho de chaves aqui, ó, até aqui. Se não, que é o else, ele vai executar aqui a condição, no caso a execução da condição falso, tá? Aqui no caso a execução da condição verdadeira. Condição verdadeira, tá? Essa é a ideia. Aí você vai falar assim, tá, tudo bem, isso é um if else comum, mas como é que eu faço alinhamento? É se dentro da estrutura inicial, né, no caso da condição verdadeira ou da falsa, eu tiver outro if. Então, mas aí você vai falar, mas como isso é possível? É bem simples. Às vezes você tem uma condição dupla, por exemplo. Eu vou determinar aqui umas variáveis só para vocês entenderem, tá? Eu vou falar aqui que eu tenho a idade, tá, recebendo 18 ou idade mínima, né? Mas aí essa idade mínima é do tipo int, né? Então idade mínima do tipo inteiro é 18 para tirar CNH, por exemplo, tá? Ou para qualquer coisa, né? Que eu quero condicionar aqui? Verificar se eu vou criar idade, por exemplo, tá? Que é uma outra variável, essa é diferente dessa. Isso aqui registra que toda vez que eu precisar do valor 18, eu posso usar a idade mínima, tá? E aqui é a variável idade, tá? Comum. E aí eu vou perguntar, vou pedir para a pessoa, né? Ó, digite sua idade. E vou usar o scanf para ler a informação do tipo inteiro, então porcentagem D e comercial e idade, tá? Com isso eu já sei que nesse contexto nosso aqui, a pessoa vai digitar a idade dela e vai armazenar na minha variável, tá? E aí eu vou comparar, ó, se a minha idade que a pessoa digitar for maior ou igual à idade mínima, que é a variável que equivale a 18, significa então que ele é maior de 18 anos, ou seja, ele é maior de idade, ou seja, ele já pode tirar carta. Então, ó, printf pode tirar CNH, tá? E aí você vai falar assim, tá, além disso, o que ele pode mais com 18 anos? Já pode beber? Pode colocar aqui, ó, printf pode sair para a balada, né? Bem simples, ou seja, se essa condição for verdadeira, ele vai executar esses dois printf e vai executar esse carinha aqui também, ó, que esse daqui é o meu if que está dentro dessa condição. Esse if aqui só vai executar se isso aqui for verdade, tá? Porque está dentro do bloco da verdade. E aí eu vou falar assim, tá, beleza, pode tirar tanto menino quanto menina, pode tirar CNH, correto? E tanto menino quanto menina pode sair na balada depois dos 18. Bom, vamos fazer o seguinte, então, já que eu estou perguntando a idade, vamos verificar o gênero. Então, eu vou criar do tipo char, gênero, tá? E aí, é claro, mas como assim? Faz tempo que eu não uso char, é o que? Caractere, tá? Então, char equivale a caractere, tá? Deixa eu colocar mais uma barra para ficar azul, senão não dá para enxergar, tá? Então, e o que ele vai receber aqui? Caractere, como é um só, eu não estou generalizando eu estou condicionando a um único gen, né? Ou seja, um único gênero, eu posso colocar, por exemplo,
F feminino, M masculino, tá? Ou HM, homem, mulher, tanto faz, tá? Vamos condicionar aqui, ó, printf, digite seu gênero. No caso, pode ser, se eu quiser usar, por exemplo, assim, ó, homem ou, né, no caso, 2 mulher, porque aí o que acontece? Eu condiciono numeração, então eu mudo aqui, por exemplo, para int, já que meu gênero vai ser dividido entre 1 para homem e 2 para mulher. Então essa variável vai receber 1 e 2. E é o que eu acho que eu vou fazer, não vou nem trabalhar com caractere, senão depois eu vou complicar a vida de vocês, tá? Então, gênero do tipo inteiro, a hora que a pessoa lê isso aqui, ela vai falar, opa, eu preciso escolher, eu sou homem ou eu sou mulher, né? Dentro desse contexto. Opa, travou aqui e eu abri o navegador. Ó, bom, tá aqui, beleza. E para isso eu tenho que fazer um scanf para ler essas informações, correto? Como é do tipo inteiro, porcentagem D, quem que vai estar lendo e salvando vai ser na variável gênero, tá? Beleza. Aí você pode falar assim, ó, beleza, identifiquei a idade. Agora é o seguinte, o que eu posso fazer com o gênero? Se gênero for igual a 1, significa que é homem, então eu vou imprimir na tela, ó, printf, chegou a hora de se alistar no tiro de guerra. Por quê? Tiro de guerra, quem participa é só os homens, correto? Mas e se as mulheres? Eu vou fazer o seguinte, porque eu poderia até parar por aqui, ó, porque já gera um if aninhado. E aqui no else, né, a condição falsa é que é menor de idade. Então, ó, vou só imprimir que a pessoa é menor de idade, tá? Aí. E vou imprimir que ela tem que obedecer aos pais. Obedecer os pais. Beleza, ó. Tranquilo, obedecer os pais. Bom, se eu executar isso aqui, eu já sei que vai funcionar. Por quê? Declarei as variáveis que eu precisei. Então, vocês observaram que a primeira coisa que eu fiz foi declarar as variáveis. Aí você vai falar assim, mas professor, você acabou declarando variáveis durante, né, a execução. Pode ocorrer, tá? Eu tive uma nova ideia, então eu tive que readequar. Coloquei aqui depois, tá? Mas sempre as declarações vêm logo em cima, antes da programação, tá? Se eu executar isso aqui, ó. O que eu esqueci aqui? Cadê o campo de busca? Deixa eu ver. Erro, espera esse ponto e vírgula antes do if. Faltou um ponto e vírgula aqui, ó. Achei. Então, beleza, ó. Você viu que o erro deu, ó. Expected, espera-se, ponto e vírgula, before, antes, if. O if tá aqui, antes do if é aqui. Então faltou o ponto e vírgula aqui, tá? Vou apertar o F2 para tirar essa visão e vou executar. Bom, aqui está, ó. Digite a sua idade. Vou digitar a minha idade. Eu sou um cara já experiente, né? Tenho 21. Digite o seu gênero. Homem, 1. Pronto, ó. Pode tirar CNH. Pode sair para balada. Chegou a hora de se alistar no tiro de guerra. Você observa que chegou a hora de se alistar no tiro de guerra só concedeu o print aqui porque o meu gênero é igual a 1. Tá? Mas para que ele seja impresso, passou por esse if. Aí você vai falar assim, por exemplo, tá, beleza, o senhor não colocou contra barra N para separar, então ficou difícil de visualizar lá, né, as entradas, né, e saídas. Vou colocar aqui, ó, contra barra N e contra barra N, porque aí eu sei que vai pular tudo de linha. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou digitar uma idade menor, né, digite sua idade, vou colocar 12 anos. Ele, ó, digite o gênero, né? Ele caiu lá na condição, digite o gênero. Eu poderia digitar aí que é menino, homem, não é? Aí ele falou, ó, menor de idade, obedecer aos pais. Por quê? Né? Ele executou isso. Foi bem simples. Depois que eu preenchi os dados, ele caiu no if.
12 é maior ou igual a 18? Não, é falso, então ele vai executar o else. Por isso que ele imprimiu que é menor de idade e obedecer os pais. Dentro dessa condição, se for mulher, né, eu poderia aqui, ó, digite sua idade. Vamos supor que ela já tenha 20 anos e é mulher, número 2. Ali, ó, pode tirar a CNH, pode sair para a balada. Porém, se observa que não imprimiu, chegou a hora de se alistar, por quê? Caiu nesse if aqui. Essa é a ideia do if aninhado. Quando você, dentro de uma condição, tanto verdadeiro ou falso, você precisa fazer uma nova condição para adequar, né, a sua programação. Tá ok? Esse é o if else aninhado. Vou criar um novo projeto. Vou dar abaixar aqui, ó, para ter tempo de vocês darem um print, tá? Ou uma pausa no vídeo. Então, um novo projeto, console application, e vou explicar o if else encadeado, tá? Então, if else encadeado 1, porque vai que tem algum projeto com esse nome, né? Bom, finish. Vou abrir aqui o arquivo, vou fechar o anterior e tá aqui. O if else encadeado é o seguinte, é quando você tem umas condições em sequência. Por exemplo, if, né, a condição, tá, aí você bate um else aqui, e esse é a ideia do if normal, correto? Vamos supor que esse else precise de uma condição, né, precise de um porquê, porque eu poderia fazer o seguinte aqui, ó, um exemplo, tá, ó, de x mesmo, tá? Meu x está valendo 6, então eu vou colocar aqui que é igual a 6. Aí eu vou falar assim, ó, x menor que 10, tá? E aí eu vou executar, né? Aqui eu poderia imprimir, né, printf, só para a gente demonstrar, ó, menor que 10, tá? Que aí eu sei que ele vai imprimir e aqui é maior, então printf maiúsculo maior que 10, tá? Dentro dessa ideia, então você sabe que nessa condição ele vai imprimir ou isso, correto? E aí eu tenho aqui, por exemplo, ó, a sequência. Como meu valor é 6, 6 é menor que 10? É, então ele imprimiu menor que 10. Se esse x valer, sei lá, 16 e eu executar, ele vai falar que x, ó, é maior que 10, ó, o valor é maior que 10, então ele caiu no else. Aí você vai falar assim, tá, se nessa condição aqui, se ele for menor que 10, é menor, mas e se ele for igual? Né? Eu não tenho essa condição identificada, porque se eu catar aqui, ó, e executar 10 e digitar, opa, deixa eu fechar aqui, executar de novo, aí, ó. Não, perdão, aqui não vai dar. Bom, mas tudo bem. Se o valor que tiver aqui, vamos supor, é aqui, ó, que tem que mudar, 10, né? 10 é menor que 10? Não, não é. E aí ele vai falar que é maior, mas não é maior, porque 10 é igual a 10, observa, ó. Deu maior que 10, mas 10 é igual a 10, tá errado isso aqui. Então o que eu teria que fazer? Por exemplo, poderia fazer dessa forma, ó. Else if, uma condição, x maior que 10, opa, aí, ó, maior que 10, maior que 10. Se não, ó, else, ele vai imprimir que é igual, ó, igual, então, igual a 10, igual a 10. Se eu salvar isso aqui, vamos ver se está tudo fechadinho, né, porque eu não gosto de deixar nada aberto, eu acho que vai funcionar. Bom, ele viu que ele imprimiu igual a 10, porque o valor é igual a 10. Você viu o porquê que eu usei isso aqui, ó, quando eu uso else if com a condição, ó, aqui, isso aqui se chama encadeamento. Aí, ó, tá? Eu encadeei dentro do na condição um outro if, tá? Dessa forma facilita, porque ele vai verificar, ó, 10 é menor que 10? Não. Então, 10 é maior que 10? Não. Então, executa esse, tá? Essa é a ideia do encadeamento, tá, pessoal? É claro que aqui você poderia pedir para a pessoa digitar, tá, o valor. Então, para digitar é simples. Printf digite, né? Digite, opa, tem uma aspas a menos aqui. Digite um número, tá? E aí eu dou um scanf para fazer a leitura de um valor inteiro que eu declarei como int, para salvar lá no eComercial X, que é o endereço da variável X. Feito. A hora que eu executo, F9,
ele vai me pedir, ó, digite um número, né? Eu já não tenho um número mais fixo. Vamos digitar qualquer um, tipo 9, e dou Enter, ele fala, ó, menor que 10. Ele adivinhou, não é que ele adivinhou, ele caiu aqui, ó, 9 é menor que 10, então imprime aqui. Se ele executa esse, ele não vai executar esse else, que tem esse if, e não vai executar esse cara, porque ele já catou a parte verdadeira. Agora, é claro, que se eu colocar, por exemplo, do 13 maior que 10, por quê? Ele fez a verificação, 13 é menor que 10? Não. Bom, se não, se 13 é maior que 10? Se ele ele imprime aqui. E esse else, ele não imprime, porque ele já pegou na condição da falsidade uma subcondição da verdade. E aí ele entendeu que esse cara é o verdadeiro para essa condição aqui, tá? E assim por diante. Esse é o if else aninhado e encadeado, tá? Vou finalizar o vídeo para não ficar grande. Espero que vocês tenham entendido. Tá ok, pessoal? Um grande abraço.